Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 19ª vez, dedicado ao argumento da Divina Providência. Creio na Divina Providência. No primeiro bloco, nós vimos alguns textos do Novo Testamento e ilustramos com exemplos bem palatáveis, bem acessíveis de como a oração colabora com a Divina Providência. Aqui a oração nem pode ser tratada como algo desnecessário no tocante à ação da Divina Providência, já que Deus conhece tudo, já que Deus sabe do que vai acontecer, para que rezar? Vimos o absurdo desta pergunta, desse argumento falacioso, como também derrubamos por terra o argumento que diz que a oração ela é absolutamente uma forma de dobrar Deus, de fazer com que Deus mude de ideia, que Deus altere o seu desígnio, como se ele devesse se inclinar diante do nosso pedido. Quando nós pedimos ao Deus cuja vontade é eterna. E refletíamos no primeiro bloco, seja feita a vossa vontade. Entenda-se, vontade eterna. Isto é, o que eternamente tu decidiste para mim, para aqui, para agora, para todos os homens, para todas as coisas, para a história, com todos os seus dramas, todos os seus desafios, que seja feita a tua vontade eterna e mais, imutável. E ao pedir isso, nós colaboramos com a providência divina, porque essa providência eternamente considerou agir também em previsão dos nossos pedidos. Por isso a carta de São Tiago diz que a oração do justo tem grande poder. Em absoluto só Deus tem poder, mas o Deus eterno, o Deus imutável, o único em absoluto que é onipotente, tributa poder, concede poder eternamente, dando a capacidade daquele que se dirige a ele com as devidas disposições, pedindo o que lhe agrada, para que essa oração seja um elemento fundamental no cumprimento da Divina Providência. Agora, nós vamos a um momento dramático. Nós vamos subir o Jardim das Oliveiras com nosso Senhor Jesus Cristo, que entra em agonia. Vamos agora aos minutos, eu disse minutos, que antecedem a prisão de nosso Senhor, que antecedem o beijo de Judas, que antecedem aquela noite terrível da Quinta-feira Santa para a Sexta-feira Santa, onde ele vai passar, provavelmente em claro, com toda certeza, numa prisão, aguardando o julgamento iníquo, depois a flagelação e depois a crucifixão e morte. É exatamente aqui que a providência divina assume o seu caráter mais misterioso, mais belo, sem dúvida alguma, e mais dramático. Jesus rezando ao Pai. No Evangelho segundo Lucas, Lucas é médico e é o único evangelho que descreve com detalhes a reação do organismo de Nosso Senhor nesse momento dramático. Ele sua sangue. Isto é, dos seus poros sai, não suor, mas sangue. O que a medicina associa a um momento de extremo, indizível, agonizante sofrimento, de uma perturbação psicológica, de uma aflição da alma inimagináveis. Portanto, subamos com Jesus ao Jardim das Oliveiras e escutemos Nosso Senhor dirigir-se à Divina Providência em tons comoventes. Mateus, capítulo 26, versículo 39. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Primeira objeção de alguém desavisado, eu disse desavisado,
Vocês cristãos não dizem que Jesus é Deus? Vocês cristãos não dizem que Jesus veio do Pai? Como é que agora, nesse momento, ele reza ao Pai, afasta de mim este cálice? Ele não já sabia desde toda a eternidade? Ele não é Deus com o Pai e com o Espírito Santo? Como é que ele faz um pedido desse? Dá para acreditar que ele é Deus ao dizer, afasta de mim este cálice? Segunda objeção, todavia não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Ou seja, não se faça a minha, mas a tua vontade. Vocês cristãos, objeta o desavisado, o provocador. Vocês cristãos não dizem que a vontade de Cristo é a mesma vontade do Pai? Como é que ele diz, afasta de mim este cálice, ou seja, ele quer uma coisa e depois diz, todavia não se faça a minha, mas a tua? Vamos responder primeiro a primeira objeção. A primeira objeção é exatamente esta. Deus Todo-Poderoso, ao se encarnar, não deixa de ser Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas enquanto verdadeiro homem, ele é servo. E como servo, está sujeito, precisamente, a tudo aquilo que a carne comporta, com exceção do pecado. Portanto, está sujeito ao medo, ao pavor, à angústia, à aflição, ao receio de morrer. Sim, ele é Deus, mas um Deus que se despojou de sua glória. Sabia desde toda a eternidade do que aconteceria. Sabia perfeitamente. E eternamente ele sabia que uma vez encarnado ele diria isso. Mas, como servo, como homem, como ser que assumiu uma carne, a carta aos Hebreus diz que ele se tornou semelhante a nós em tudo, menos o pecado. É próprio da carne se rebelar contra a morte. É próprio da carne não querer morrer. Aqui não é apenas o instinto que se rebela contra a possibilidade de morrer. Aqui é a fragilidade da inteligência, que não concebe, nem para si, nem para os outros, essa realidade assombrosa. Afinal de contas, a morte choca. A morte causa uma rebelião tremenda. Só uma pessoa fora de si, só uma pessoa com conceitos absolutamente alheios ao cristianismo e ao judaísmo, é que encara a morte de forma fria, de forma indiferente, de forma gélida. Ordinariamente não é isso que a natureza humana experimenta diante da possibilidade de morrer ou diante de um corpo sem vida de alguém que há poucos instantes estava vivo e sorria e se alegrava, máxime quando essa pessoa era muito querida, muito amada. Portanto, é perfeitamente plausível, e aqui estamos diante do mistério da união sem divisão, sem confusão, entre a divindade e a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda objeção é que, meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice de um lado, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade do outro lado. Isso não significa dizer contradição entre as vontades. Quem se angustia e pede para não morrer é o Verbo encarnado. Aqui clama, sobretudo, a humanidade de Cristo. Porque o Verbo, antes de se encarnar, se é que se pode falar de antes, na pessoa do Filho, a pessoa eterna do Filho, ele não poderia morrer. Mas verdadeiro homem, o Verbo encarnado, tem a possibilidade de morrer. E enquanto homem, ele pede para não morrer. Mas ao pedir para não morrer, ele não está dizendo que é contra a vontade do Pai. Precisamente porque ele diz logo em seguida, todavia não se faça a minha, mas a tua. Ou seja, a carne pede para não morrer. Mas o Verbo encarnado, sempre obediente a ti, ó Pai, submete-se à tua santa vontade. Portanto, essas duas objeções não procedem absolutamente. Aqui não há contradição nenhuma entre a vontade do Cristo, do Verbo encarnado, a vontade da humanidade do Verbo,
Porque em Cristo há duas vontades, porque Jesus é verdadeiro homem, como tal tem vontade, e é verdadeiro Deus, como tal tem vontade divina e tem vontade humana, porém essas vontades não se confundem, porque estão hipostaticamente unidas na mesma pessoa divina, do Verbo. É crítica absolutamente infundada, não procede absolutamente. Lógico que nós estamos diante de um mistério insondável. O Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, que eternamente sabia daquele momento, agora se encontra encarnado em extrema fragilidade a um passo do tormento mais indizível da história da humanidade. Aqui, a providência ao mesmo tempo silencia e ao mesmo tempo fala. Como a providência ao mesmo tempo silencia e fala? Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus pergunta, rezando o Salmo 21. O Pai responde, falando não. Mas responde da forma mais indizível, da forma mais misteriosa e da forma mais bonita. A providência divina sempre com Jesus do seu lado, jamais o desassistiu, até no momento derradeiro, muito menos no sepulcro, o seu corpo repousando sem vida, ali inerme, e com sua alma que desceu à mansão dos mortos para levar o anúncio da ressurreição. A providência fala, a providência sempre com o Filho, e a providência que triunfa, não naquele momento que muitos esperavam que acontecesse naquela hora. Se és o Messias, desce da cruz. Salvou a muitos e não consegue salvar a outros. A ideia de uma providência que, quando é provocada, por assim dizer, quando se dirige alguém a ela, que ela deve responder imediatamente, não corresponde à ação de Deus nem no Antigo Testamento, nem no Novo. Confiar na providência divina não significa dizer pedir e receber agora, ser atendido agora, nas modalidades que nós desejamos. O brado de Jesus, por que me abandonaste, é uma oração que, do Salmo 21, que desemboca, por outro lado, no Salmo 30, versículo 6, em tuas mãos entrego o meu espírito. Retomaremos em outros programas a providência divina na vida de Jesus. Por ora, devemos concluir esse argumento. Auguro a todos uma semana abençoada e espero contar com a presença de todos no próximo domingo diante do televisor. Deus abençoe a sua vida, que a divina providência concorra concedendo abundantes graças para você e para a sua família, e que, a exemplo de Jesus, em todas as suas orações você sempre diga: se possível, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Boa semana a todos, até breve.